Bom, vamos avançar aqui mais um pouquinho e trazer mais uma pergunta para mais uma rodada, né? A gente queria também entender quais caminhos, na percepção da Carla e da Joan, mas fiquem à vontade, Eva e Lau também para complementar, se quiserem, quais caminhos precisam ser percorridos para a gente transformar o debate sobre a ética do cuidado em política pública, ou para democratizar o cuidado. A gente diz isso daqui do Brasil, onde a gente ainda não tem uma política pública do cuidado. E como isso se dá em países com histórico de dominação de outros países e, de modo inverso, em países que foram dominados ou colonizados. A distribuição do cuidado é compatível com o sistema capitalista? Essa é uma pergunta que a gente gostaria de trazer aqui para a roda, né? E aí pediria então para Joan e Carla, como quiserem, quem quiser falar primeiro, fica à vontade. O colonialismo, ele é um sistema de violência que existiu no mundo por 1000 anos. E os desdobramentos disso e os problemas que gerou e o dano ao planeta, a lista é grande. E aí a gente temos que pensar como descolonizar. E a gente precisa também ver quanto a gente pode reparar esses danos do colonialismo. Tanto a Europa, os Estados Unidos tiveram um sistema de escravatura, porque quando você pensa com um pouco mais de atenção, você tem que pensar que o que tipo de cuidado é apropriado em cada situação. Então, quais políticas serão as políticas que serão cuidadas têm que pensar de forma plural, que elas sejam aplicáveis em pessoas diferentes, situações diferentes, de preferências e gostos diferentes. Então, o cuidado possa, de fato, atender às demandas dessas pessoas. É claro que o sistema capitalismo é um desastre para o cuidado. É um sistema que começa da premissa que explorar o máximo de lucro e vantagens possíveis. Então, as relações são sempre relações de exploração. Geralmente eu não falo que eu sou anticapitalista, porque as pessoas acham que pensar que eu vou tirar a escova de dente da pessoa. Então eu não falo muito isso, não me coloco muito dessa forma. Então eu não falo que eu sou anticapitalista, mas eu falo que eu sou a favor de um bem-estar global. Obrigada, Joan, perfeito. Deu para compreender e, enfim, aprofundar e, ao mesmo tempo, rir um pouco das situações. Carla, com você. Bom, no meu ponto de vista, aqui no Brasil, por exemplo, a gente precisa percorrer dois caminhos ao mesmo tempo, né? O primeiro caminho, eu acho que seria de um cenário político mais favorável para se pensar numa ética do cuidado. Para mim, não tem como avançar sobre a ética do cuidado nesse cenário, porque a justiça social ela está justamente na contramão do neoliberalismo econômico e do conservadorismo sob o ponto de vista social. Então, esse é um desafio muito grande nesse momento, muito grande mesmo. E não é um desafio só econômico, né? Atualmente, no Brasil tem uma tendência de reforçar determinados papéis que historicamente foram atribuídos às mulheres, né? Dentre eles o cuidado. Essas duas correntes, então, o neoliberalismo e o conservadorismo, operam fortemente para a manutenção do cuidado como uma prática familista. Isso significa que ela precisa ser privada e que não tem a ver, supostamente, com a esfera estatal, né? Que é um engano. O segundo caminho que eu acho que precisa ser percorrido, ao mesmo tempo em que a gente precisa avançar no cenário político, é o caminho da coalizão entre os movimentos sociais, né? Fazer a sociedade como um todo perceber que a luta das pessoas com deficiência é uma luta de todas as pessoas, como a Maureen mencionou na questão anterior. E aqui eu vou incluir nós, pessoas com deficiência, que dependemos do cuidado para sobreviver. A gente precisa entender que essa é uma luta em que a gente precisa falar das nossas necessidades, né? E isso tem tudo a ver, para mim, também com o conceito da interseccionalidade. Eu, Carla, como uma mulher branca, não posso achar que a luta antirracista é só das pessoas negras. Eu preciso me aliar, ser uma aliada, estar nessa coalizão
assim como eu espero que as pessoas que estão na luta ou estudam outros marcadores sociais de desigualdade entendam que a deficiência também é um marcador da desigualdade social e que elas também precisam estar juntas na luta anticapacitista. Embora eu tenha apontado, né, esses limites próprios do Brasil, não se pode perder de vista também que essas implicações dizem respeito por sermos um país colonizado, né? Ainda em países que exercem essa exploração em outros países e que possuem políticas do cuidado, penso que a gente não pode dizer que há uma democratização plena do cuidado, porque ele é ofertado em grande parte por mulheres imigrantes, né, que não receberão cuidado estatal na mesma proporção quando precisarem dele. Então, não há uma democracia plena nesse sentido, né? Para mim, o cuidado ele precisa muito deixar de ocupar o lugar do subtrabalho. Enquanto o status do cuidado não sair da subalternidade, para mim não vai haver a democracia plena. Patrícia, acho que Lauriane gostaria de trazer uma pergunta para a Joan e a Eva também quer responder junto. Então, Lau, faça aí pergunta, por favor. Na questão anterior, a Joan disse que existem algumas questões, algumas perguntas que a gente nem pode ainda fazer. Eu queria saber se ela pode nos contar quais são essas perguntas proibidas. Thank you. That's a very good question. Obrigada, essa pergunta é muito boa. Não é que não tem perguntas que a gente não pode fazer, mas é que a gente ainda não tem os recursos para respondê-las. Cada uma de vocês falou hoje, eu preciso colocar minhas emoções de lado para conversar sobre esse assunto. That's already a hint to the problem. Isso já é uma dica do problema, que a gente tem que separar a habilidade de falar com os outros, entre nós, e a habilidade de sentir, de imaginar. E claro, dentro do capitalismo, a nossa visão de mundo ficou tão limitada e tão estreita que a gente não consegue pensar as outras possibilidades que podem existir. Que tipo de mundo como seria se todo mundo pudesse cuidar e que todos tivessem cuidados? A gente não consegue imaginar isso. E a gente não consegue imaginar isso se a gente tem líderes políticos que são muito conservadores, violentos, que têm inimigos, que a gente precisa se proteger deles. Então, esse tipo de perguntas que eu estava pensando, de fato, que a gente não consegue imaginar direito nesse espaço do que seria o mundo assim. Eu acho que os movimentos sociais, como a Carla mencionou, é que esse é o lugar onde isso está começando a começar. Onde as pessoas estão reconhecendo as pessoas nos Estados Unidos que chamam de cuidado radical, que é quando a gente cuida da gente mesmo, dos danos que o cuidado que a gente recebeu começam a ser restaurados. Então, essa noção de cuidado radical, que tem muitos autores falando disso, que é um jeito de falar. Nós estamos nisso há muito tempo, isso não vai acontecer de uma hora para outra, então a gente tem que cuidar da gente e uns dos outros antes de continuar. Então, nos movimentos, aconteceu há muito tempo atrás, porque eu já sou velha e cansada, mas é muito difícil. É muito duro, a gente fica entrando entre briguinhas entre a gente, e a gente faz uma briga e é sem fim. Isso é parte desse ponto de fazer o trabalho de mudança. E a gente precisa reconhecer quanto, e o Florence Kennedy falou que é uma tática horizontal, porque a gente está próximo um do outro. E aí isso afeta a nossa habilidade de fazer um trabalho de cuidado um pelo outro e pela causa que a gente está comprometida. Então, isso foi o que eu pensei. Isso te ajuda, Lauriane, a entender? Sim, obrigada, Joan.
Eva, você gostaria de complementar, Joan? E aí já te pediria para junto também trazer de volta aquele início de raciocínio sobre o fato de pessoas com deficiência, por vezes, negarem ou se constrangerem e afirmar a necessidade do cuidado, né? Então, falar um pouquinho dessas noções de dependência, interdependência e como isso se articula também nos movimentos sociais. Fica à vontade. First of all, I want to Em say primeiro lugar, eu queria dizer para John que essa ideia de cuidado é maravilhoso. Em relação ao capitalismo, eu já escrevi sobre isso, a John também, muitas outras pessoas também, é que como a ordem política nunca foi estabelecida com a dependência ou as pessoas que se importam com a dependência. Como que alguém escreve ou pensa ou repensa a ordem política onde o cuidado é central e trabalha a partir daí, do que é preciso para dar apoio para isso, que precisa disso para isso florescer, para as pessoas dentro dessa relação florescerem. Eu poderia falar da ordem econômica também, a mesma coisa. O que significaria se ao invés do bem-estar e pensar na riqueza e nas econômicas como a questão da produção, se alguém pensar a economia como estar ali de uma forma que nós, pessoas vulneráveis, frágeis, interdependentes, possam nos sustentar. Eu acho que a gente precisa estar consciente. Isso significa que isso é algo público. E isso na mente conservadora precisa ser rejeitada. Não pode ser aceita para os conservadores, para a mente conservadora. Porque o cuidado é o que a família, o que a mulher faz. Como que você pode ser uma mulher? Se você não está fazendo o papel do cuidado, como você pode ser um homem, você faz o papel do cuidado. Então, essas são as principais questões que a gente encara aqui, como a John mencionou, democratizar o cuidado, tornar o cuidado e o trabalho com o cuidado universal menos assimétrico, né, dentro das relações de poder que existem dentro das relações de poder, de relações de cuidado. E eu acho que os estudos da deficiência também estão sendo confrontados com esses pontos, e eu tento mostrar que eles não têm aquelas pessoas e tem nós. Não existe eles e nós. Nós somos todos ou com deficiência, ou de alguma forma de deficiência, ou vulnerável, ou aqueles que... ou com deficiência, de fato, como a minha filha é. Nesse momento não existe eles e nós. E isso também é um ataque enorme. Um acadêmico com deficiência, e ele fala, por que a gente fala de ética do cuidado? Por que não falar de assistência? Bom, assistência é parte da ética do cuidado, é parte do cuidado. Cuidado é uma coisa muito mais ampla. E a assistência é algo que você pede para alguém, né, quando você precisa de ajuda. Mas em alguns casos, você não pode pedir ajuda, eles precisam de ajuda para pedir ajuda. O movimento para a deficiência tentou colocar na pauta políticas que dão apoio, que vão fomentar e vão permitir a produtividade de pessoas com deficiência, mas ainda não é um ângulo. Isso também não quer dizer que a pessoa não precise de cuidado, que diminui o cuidado. Isso é para todos, com deficiência ou sem deficiência.
E isso é precisamente porque as pessoas foram rotuladas como dependentes e a promessa de independência é uma estrela brilhante, mas isso também seria um meio de olhar para o cuidado não apenas uma pessoa com deficiência, mas as pessoas cuidando umas das outras. E reconhecer também a necessidade do cuidado para as pessoas que dão o cuidado, e essas pessoas precisam de cuidado também, e foram negligenciadas.